Putin não vai parar apenas na Ucrânia. Para reviver sua visão do Império Russo ou punir aqueles que apoiaram a Ucrânia, muitos especialistas preveem que Putin avançará ainda mais na Europa. E não são apenas os analistas que estão soando o alarme. Os possíveis alvos conhecem essa ameaça muito bem. A Alemanha é um dos principais alvos em potencial de Putin. Então, temos que perguntar, o que aconteceria se Putin atacasse a Alemanha? Ou talvez mais apropriadamente, quando Putin atacar a Alemanha. E não somos os únicos a perguntar isso. A emissora pública alemã Bayerische Rundfunk também está preocupada. Portanto, entrevistaram o tenente-general André Bodemann em sua plataforma online, BR24. Antes de mergulharmos em suas percepções, vamos entender quem é Bodemann e por que sua perspectiva tem peso nesta conversa. O tenente-general André Bodemann é um líder militar altamente condecorado e experiente, com décadas de experiência no exército alemão. Como comandante do Comando Territorial da Bundeswehr, ele supervisiona a defesa nacional e a segurança interna, protegendo o território alemão. O currículo de Bodemann inclui liderança em missões da OTAN, como operações em Kosovo e Afeganistão, e ampla experiência no Ministério Federal de Defesa. Com uma carreira desde líder de pelotão até tenente-general, seu profundo conhecimento de estratégia militar e experiência prática em cenários geopolíticos desafiadores o tornam um especialista nas ameaças atuais à Europa. E hoje não há maior ameaça à segurança da Europa do que a Rússia, algo que Bodemann conhece muito bem. Desde a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, a Alemanha tem apoiado firmemente a nação que resiste. 3 anos depois da invasão, o país prometeu impressionantes 29 bilhões de dólares em auxílio militar à Ucrânia. Isso inclui financiamento para a construção da capacidade de segurança e fornecimento de equipamentos militares da indústria e dos estoques das Forças Armadas Alemãs. Em 2024, a Alemanha destinou cerca de 7,3 bilhões de dólares para apoiar a defesa da Ucrânia, com mais 6,2 bilhões de dólares comprometidos para os próximos anos. Isso não surpreende, dado o histórico da Alemanha. Até o fim de 2023, o país havia gasto cerca de $dólar americano, 5,2 bilhões, com mais $dólar americano, 1,66 bilhão em 2022. Além disso, mais de 10 mil soldados ucranianos foram treinados na Alemanha a um custo de cerca de 292 milhões de dólares. No cenário global, a Alemanha é o segundo maior doador individual, atrás apenas dos Estados Unidos. Na Europa, só perde para as contribuições coletivas da UE. O apoio da Alemanha à Ucrânia é uma posição definidora contra a agressão russa, não apenas significativa. Curiosamente, Bodemann não cita diretamente a robusta ajuda da Alemanha à Ucrânia como o motivo pelo qual Putin pode mirar no país. Ele ressalta o papel geoestratégico fundamental da Alemanha na Europa. Segundo Bodemann, a Alemanha está no centro da Europa. Essa posição central tem impactos relevantes na defesa continental. Se a Rússia avançasse mais no território da OTAN, principalmente na frente oriental, a Alemanha seria essencial na resposta da aliança. Bodemann ressalta que a OTAN precisaria acionar seus planos de defesa e mobilizar as forças aliadas caso a Rússia fizesse uma manobra na frente oriental da OTAN com potencial de ameaçar seu território. Com a posição central da Alemanha, grande parte dessa mobilização passaria por seu território. Coloca o país diretamente na linha de fogo. No entanto, é importante notar que Bodemann está falando hipoteticamente, pois ele deixa claro que não afirma que a Rússia atacará. Ele afirma que a Rússia não apenas ameaça, mas também possui real capacidade de agir subitamente. Porém, essa ação pode não ser o esperado. Por isso, o entrevistador Christian Nitscher menciona os pequenos homens verdes da Crimeia. Os pequenos homens verdes eram soldados russos não identificados que surgiram na Crimeia em 2014 repentinamente. Tropas usando uniformes russos sem identificação assumiram o controle de locais-chave, como prédios governamentais e instalações militares. Na época, Putin negou a identidade russa deles, chamando-os de unidades locais de autodefesa, mas depois admitiu o envolvimento deles após o sucesso da operação. Essa tática foi crucial na estratégia da Rússia na Crimeia, e Bodemann sugere que poderia ser repetida em outros territórios da OTAN.
Em diálogo com Nietzsche, ele admite que tal situação poderia ocorrer em locais como a Estônia. Contudo, Bodeman alerta que o surgimento súbito dessas forças pode não ser o único sinal de alerta. Ele aponta para indicadores mais sutis, como o movimento de recursos críticos, como reservas de sangue, rumo às fronteiras. Mover reservas de sangue para a fronteira, se notado, tem um significado, explica ele. Isso indica não só uma demonstração de força, mas uma real intenção de agir, sugerindo que a agressão russa nem sempre é clara ou convencional. É precisamente para esse tipo de guerra híbrida furtiva que a OTAN precisa estar preparada. Especialmente considerando que um evento semelhante já havia ocorrido antes da Rússia invadir a Ucrânia, o que torna a situação tão alarmante. Relatórios de oficiais dos Estados Unidos da América indicaram que no final de janeiro de 2022, a Rússia começou a transferir suprimentos médicos e de sangue para suas fronteiras, sugerindo que Moscou se preparava para uma escalada. Segundo o tenente-general aposentado dos Estados Unidos da América, Ben Hodges, um ataque não seria executado sem ter isso em mãos. Em suma, a presença de reservas de sangue é um sinal claro de que a Rússia estava se preparando para baixas, antecipando uma grande operação militar. Novos relatórios de preparações logísticas semelhantes indicam à OTAN que a Rússia está além da simples postura, embora a OTAN já saiba disso há bastante tempo. Por isso, aumentou significativamente sua presença militar no leste. A Rússia pode estar se preparando para uma guerra com a OTAN, mas a OTAN não será surpreendida. A OTAN já está preparada há muito tempo para esse cenário, principalmente em resposta à agressão e ao comportamento imprevisível da Rússia. A aliança deliberadamente reforçou sua presença militar na fronteira oriental, abordando diretamente as preocupações de Bodeman sobre uma possível manobra russa. Desde 2017, a OTAN vem reforçando sua presença avançada, especialmente na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, com grupos de batalha multinacionais liderados por Reino Unido, Canadá, Alemanha e Estados Unidos da América, respectivamente. Esses grupos de batalha demonstram visivelmente a determinação e o compromisso da OTAN em defender seu território. Contudo, a invasão russa à Ucrânia acelerou a urgência da preparação militar da OTAN. A OTAN dobrou sua presença oriental, adicionando mais forças à Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia, expandindo o número de grupos de batalha na região. Isso elevou o total para 8 grupos de batalha multinacionais, aumentando o número de soldados em campo. Mas a prontidão militar da OTAN não é só uma demonstração de força, envolve logística robusta, interoperabilidade e mobilização rápida. Com a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN e a crescente integração militar entre os membros, o flanco leste da aliança tornou-se uma região altamente fortificada e interligada. Isso é crucial, pois qualquer ameaça à Alemanha é essencialmente uma ameaça a toda a aliança. Um ataque a um é um ataque a todos. É o que significa o artigo 5 do Tratado da OTAN. O artigo 5 é o cerne da força da OTAN, obrigando cada membro a defender os demais quando necessário. Foi elaborado em 1949 em resposta à ameaça da expansão da União Soviética pela Europa. O princípio da defesa coletiva visa dissuadir agressões, garantindo que qualquer ataque a um membro enfrentará uma resposta unificada e poderosa de todos. Transforma cada membro da OTAN em um escudo para os outros e nenhum país fica vulnerável ou sozinho. Mas o artigo 5 também estabelece um alto padrão, não sendo invocado levianamente. Na verdade, este artigo só foi invocado uma vez, após os ataques de 11 de setembro em 2001, quando os Estados Unidos da América foram alvo de terroristas. Portanto, quem pensa que a OTAN está apenas à espera de um erro para atacar a Rússia está completamente enganado. Bodeman também enfatiza isso em sua entrevista. Ele ressaltou que os planos de defesa da OTAN, incluindo as estratégias da Alemanha, não visam se preparar para a guerra a qualquer custo. Pelo contrário, são projetados para dissuadir a agressão e prevenir a escalada. Segundo Bodeman, o objetivo principal da OTAN é prevenir conflitos, estando preparada para se mobilizar de forma a desescalar as tensões, principalmente diante de ameaças russas na fronteira leste da aliança. O objetivo é evitar que a situação chegue a um ponto em que a guerra se torne necessária. Por isso, os planos são elaborados para manter tudo sob controle, muito antes da declaração de um estado de defesa.
Se conseguirmos isso, teremos alcançado tudo, ele conclui. Contudo, Putin não tornará essa conquista fácil. Bodeman observa que a real preocupação é que as ambições agressivas de Putin possam ir além do que as estratégias de dissuasão da OTAN podem prevenir. De fato, ele já está tomando medidas importantes para reconstruir e fortalecer o exército russo, elevando consideravelmente as apostas. Putin expressa há tempos seu desejo de restaurar territórios que pertenceram à União Soviética. E agora, relatórios de inteligência apontam que a Rússia investe fortemente em seu exército. O pior é que esses investimentos não visam substituir o que foi perdido na Ucrânia. Bodeman destaca que a Rússia está produzindo entre 1.000 e 1.500 tanques anualmente, muitos dos quais estão sendo armazenados e não usados na Ucrânia. Portanto, esse acúmulo de recursos militares sinaliza a preparação para uma estratégia mais abrangente e duradoura. Além disso, a sociedade russa mudou, com materiais educacionais focando agora em preparar as crianças para a guerra, não de forma a preveni-la, mas sim ensinando o que fazer durante o conflito, esclarece Bodeman. Essas descobertas chocantes ressaltam a seriedade de Putin sobre seus planos. Considerando tudo, ele está preparando o palco para uma confrontação ainda mais direta com a OTAN no futuro. E esse futuro pode estar mais próximo do que você pensa. Se a Rússia prosseguir com sua reestruturação militar e aumentar suas forças com auxílio de China, Irã e Coreia do Norte, poderá desafiar a OTAN nos próximos anos. Segundo Bruno Caro, chefe de inteligência da Alemanha, a reestruturação militar da Rússia, uma das maiores desde 2008, indica clara preparação para um possível conflito com o Ocidente até 2030. Isso é apenas 5 anos no futuro, e por isso, o objetivo da OTAN, segundo Bodeman, não é só prevenir a guerra, mas estar preparado caso ela seja inevitável. Suas palavras ecoam fundo, relembrando o que está em jogo. Se necessário, defenderemos o que valorizamos. Um confronto militar total com a Rússia pode estar distante, mas a Alemanha já enfrenta perigos iminentes das ameaças russas. Apenas que essas ameaças são híbridas. Bodeman não mede suas palavras aqui. Ele afirma que a Alemanha não está formalmente em guerra, mas acredita que seu país também não vive em paz há muito tempo. Segundo Bodeman, a Alemanha enfrenta diariamente um grande e crescente número de ataques híbridos. Esses ataques frequentemente não envolvem guerra tradicional, mas táticas secretas criadas para desestabilizar e enfraquecer o Estado. Já existem ameaças tangíveis na Alemanha, como a descoberta de explosivos de grau militar perto de instalações da OTAN. Explosivos foram encontrados enterrados perto de infraestrutura crítica, como o sistema de dutos da OTAN, que fornece combustível para bases militares. O propósito por trás desses atos é incerto, segundo Bodeman. Ele questiona quem se beneficia com isso e para qual propósito poderia ser utilizado. O preocupante é que tais atos não são isolados. Eles poderiam fazer parte de uma estratégia maior para sondar vulnerabilidades, testar fraquezas e se preparar para interrupções mais significativas. Não se trata apenas de ação militar agora. Trata-se de mudar sutilmente o equilíbrio de poder, criando caos sob o radar. É uma ameaça tão silenciosa quanto perigosa e está bem na porta da Alemanha. De fato, a guerra híbrida pode ser o principal método de ataque à Alemanha, conforme discutido por Nietzsche e Bodeman em seu diálogo. O entrevistador cita o filme americano de 2023, Deixe o Mundo para Trás, para propor um cenário hipotético de como um país poderia ser atacado. Ele relata que o filme demonstra que um ataque pode ocorrer sem o uso de mísseis. Trata-se de derrubar redes de comunicação, interromper o transporte e espalhar desinformação para criar caos interno. Ele então pergunta a Bodeman se esse cenário é uma das ameaças que ele considera ao pensar em guerra híbrida. Bodeman responde, reconhecendo que a situação descrita no filme não é apenas ficção. Na verdade, já está acontecendo. Ele esclarece que a guerra híbrida moderna vai além do confronto físico. Pode incluir campanhas de desinformação, ataques cibernéticos e outras ações disruptivas sem uso de força militar direta. Ele acrescenta que ataques cibernéticos podem alvejar e paralisar infraestruturas críticas como fornecedores de energia, hubs de transporte e portos, sem disparar um único tiro. Bodeman destaca a sabotagem como uma das formas mais alarmantes de ameaças híbridas. Bodeman não detalha, mas a sabotagem é uma preocupação crescente para a Alemanha, como incidentes recentes demonstram.
Buracos misteriosos surgiram nas cercas das instalações de água próximas às bases militares alemãs. Isso não é apenas um ato aleatório, é uma vulnerabilidade deliberadamente exposta. É por isso que a Alemanha está em alerta máximo há alguns anos. Com o constante apoio militar à Ucrânia, cresce a suspeita de envolvimento russo. Segundo Bodeman, nem sempre há provas contundentes, como um cartão de visita de Putin ou uma arma fumegante, para comprovar definitivamente a autoria de cada ataque ou ato de sabotagem. Contudo, geralmente esses ataques são diretamente associados à Rússia. Pegue, por exemplo, a suposta trama para assassinar o diretor executivo da Rheinmetall, a principal fabricante de armas da Alemanha. A trama foi revelada em julho de 2024. Em janeiro de 2025, James Zapaterai, secretário-geral adjunto da OTAN, confirmou que Armin Papurga foi alvo de um complô de assassinato apoiado pela Rússia. Isso não é uma ameaça comum, mas uma tentativa da Rússia de desestabilizar totalmente os principais players da indústria de defesa. Este é apenas um dos vários incidentes que convenientemente beneficiam a Rússia, além da falha de segurança de alto perfil. Uma ligação telefônica da Luftwaffe foi grampeada por agentes estrangeiros. Isso foi um grande constrangimento para Berlim e um sinal das lacunas em seus sistemas de contra-inteligência. Mas a sabotagem não para com a espionagem. Há também a interrupção direcionada de infraestrutura crítica. 2 germano-russos foram detidos por planejar sabotar bases militares americanas na Bavária. Isso não é um caso isolado, mas parte de uma tendência maior. Mas o ato de sabotagem mais dramático foi a explosão do gasoduto Nord Stream em 2022. Em 26 de setembro de 2022, uma série de explosões submarinas danificou 3 dos 4 gasodutos Nord Stream, causando vazamentos de gás significativos e tornando-os inoperantes. Apesar das incertezas sobre os responsáveis, o ocorrido evidencia a vulnerabilidade da infraestrutura crítica. Além da Alemanha, outros países europeus também têm sofrido atos de sabotagem semelhantes. Com muitas bases militares dos Estados Unidos da América na Alemanha, o país está especialmente vulnerável. O governo alemão sabe que precisa agir. Por isso, adotou a Lei Guarda-Chuva Kritis, criada para proteger a infraestrutura crítica. Bodeman está otimista com os esforços da Alemanha, mas aponta rapidamente os desafios remanescentes. Ele ressalta a relevância estratégica cada vez maior do Mar Báltico, com oleodutos e cabos submarinos atravessando-o. Essas áreas são cruciais, por isso foram alvo de tentativas de sabotagem. Por isso a Alemanha está intensificando seu jogo. As patrulhas navais estão mais frequentes, com o aumento da cooperação com a OTAN. Como Bodeman explica, estamos muito mais conectados do que no passado. Há também uma melhor coordenação com os operadores de infraestrutura crítica, incluindo proprietários de portos e empresas de navegação, que ajudam a rastrear quaisquer atividades suspeitas. É uma jogada inteligente, sem dúvida. Segundo Bodeman, cada turbina eólica agora é um sensor, revelando a importância dos menores detalhes neste esforço de defesa. Ainda assim, a ameaça evoluiu. Bodeman reconhece que apenas observar os navios não basta. O surgimento de drones subaquáticos e veículos não tripulados complica a situação. Ele observa: temos forças especiais da Marinha, mergulhadores e nadadores de combate. Mas e se tivermos que nos defender contra robôs subaquáticos? A Alemanha está avançando, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Bodeman enfatiza que, com o aumento dos riscos, será necessária uma resposta mais robusta para se manter à frente das ameaças em evolução. Enquanto a Alemanha aprimora sua defesa contra a sabotagem, a principal questão permanece. O país está preparado para um ataque militar em grande escala. Com as crescentes tensões na Europa e a guerra em andamento na Ucrânia, é crucial avaliar a prontidão da Alemanha para uma ameaça mais severa e direta. Por isso, Nietzsche questiona diretamente o quão bem preparada a Alemanha está para uma crise real. Bodeman não hesita. Ele vai direto ao ponto. Ele conta que a Alemanha tem trabalhado com 150 pessoas, incluindo membros da Bundeswehr, ministérios federais e outras organizações, para elaborar um plano de resposta robusto a possíveis ameaças. E o plano não foi apressado. Bodeman observa que eles passaram mais de 100 dias em ambientes classificados, trabalhando em cada detalhe. Isso demonstra o preparo meticuloso e bem planejado da Alemanha para uma grande crise.
Um componente-chave dessa preparação é o conceito do hub da Alemanha. Isso inclui assegurar que a Alemanha possa proteger suas fronteiras, sendo esta a principal preocupação. Mas a segunda preocupação é apoiar os planos de defesa da OTAN. Bodeman ressalta a relevância do suporte logístico no transporte de comboios militares pelo território alemão. Como garantimos que um comboio americano que desembarca em Vlissingen, na Holanda, se mova pela Holanda, atravesse os estados alemães e chegue à Polônia e Lituânia com total apoio logístico? Ele pergunta. Esta pergunta é essencial. A Alemanha deve assegurar a mobilidade ágil das tropas, respeitando a legislação de tempos de paz. As descrições de Bodeman estão bem alinhadas com o plano anteriormente revelado pela Alemanha, Operação Deutschland. O plano de mais de 1000 páginas é projetado para uma grande crise, motivado pelas ações russas na Europa. O texto descreve como o país protegeria a infraestrutura crítica, mobilizaria até 800 mil soldados, facilitaria o movimento de 200 mil ativos militares e prepararia os civis para emergências. Bodeman discute o que aconteceria com os civis se a Rússia atacasse a Alemanha. Ele explica que a Alemanha não pode depender apenas do exército para protegê-los. A população civil seria fundamental para manter o país funcionando. Com tropas ativas provavelmente estacionadas no flanco leste da OTAN, a principal tarefa da Alemanha seria o apoio logístico. Mas em vez da Bundeswehr administrar tudo, as empresas civis entrariam em ação. Empresas privadas de combustível forneceriam comboios e fornecedores de alimentos entregariam refeições no lugar das cozinhas militares. Não é um chamado para todos fazerem churrasco, mas mostra como os civis ajudariam a alimentar o exército, mesmo que seja com um simples sanduíche, como Nietzsche aponta de forma humorística. Mas não é apenas sobre logística. Os hospitais receberiam um influxo avassalador de vítimas, em números muito maiores do que no Afeganistão ou no Mali, alerta Bodeman. A pura escala levaria o sistema de saúde civil ao limite. Os hospitais civis e militares precisariam se unir para tratar ferimentos por explosão e tiros. Os médicos devem estar preparados para tratar lesões e padrões de ferimentos incomuns na rotina hospitalar, afirma ele. E há mais. Bodeman insiste que, em uma crise em grande escala, as empresas precisariam continuar funcionando para a vida prosseguir. Mantendo cadeias de suprimentos e lojas abertas, as empresas serão essenciais para a Alemanha continuar funcionando. Ele pondera sobre a Ucrânia. As pessoas seguem trabalhando e frequentando cafés. Devemos assegurar que a vida siga o mais normal possível, conclui ele. Essa normalidade permitirá que as pessoas se desconectem da guerra por alguns instantes, segundo Bodeman. No entanto, é exatamente o oposto do que o inimigo quer alcançar. O inimigo quer nos impedir de ter essa aparência de vida normal, ele explica. Então, levar uma vida normal se torna uma forma poderosa de resistência. O que você acha? A Alemanha precisará disso ou de qualquer tipo de resistência em breve? O que você acha das previsões e pontos de vista do tenente-general Bodeman? Concorda com todos eles? Queremos saber sua opinião nos comentários abaixo.